Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Em 2015, a internet ficou dividida. Na verdade, o mundo ficou dividido. Uma mulher lá na Europa estava escolhendo a roupa para ir no casamento de sua filha e ela tira a foto da roupa e envia para a filha para ver se o vestido estava legal. E começa ali um impasse. A filha olha para o vestido, mostra para o noivo e eles ficam discutindo. Esse vestido é azul e preto ou ele é branco e dourado? E essa discussão cai na internet e viraliza, todo mundo fica discutindo, olhando para a mesma imagem. E um olha e fala, esse vestido aqui é branco e dourado. O outro, não. Como você está vendo branco e dourado aí? Eu só estou vendo azul e preto. E começaram a surgir várias teorias a respeito disso e muitas pessoas trazendo a sua versão da história falando, olha, só pode ser branco e dourado por causa disso, disso, disso. O outro, não, com certeza é azul e preto por causa disso, disso, disso. Mas cada um trazendo a sua versão até que tudo se resolveu quando a dona do vestido tirou uma outra foto e falou, olha, não, tá tudo esclarecido. Essa era a versão da dona do vestido. Hoje eu quero falar com vocês sobre a história. Muitas vezes a gente pode olhar para a história e ter algumas versões a respeito dela. Nós leremos hoje o que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 5, e um assunto que estava dando o que falar no período de João sobre várias versões, e nós veremos hoje a versão de Deus sobre a história. Vamos então à leitura, primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui a nossa leitura no versículo 12. João ele vem amarrando ali as suas ideias. Vocês repararam, se vocês vêm acompanhando a sequência nossa de mensagens por aqui, vocês repararam que eu comecei a nossa leitura de hoje pelo versículo que encerrou a nossa última meditação na carta de 1 João. Porque João está remetendo ao que ele acabou de falar e vai continuar falando aqui, trazendo alguns argumentos a partir do versículo 6. E para a gente entender um pouco melhor sobre o que está se tratando essa discussão toda a respeito de água, a respeito de sangue, a gente tem que lembrar o que vinha sendo discutido ali na comunidade dos leitores dessa carta de João. Eles estavam discutindo a respeito da natureza de Jesus. Alguns acreditavam que Jesus é um homem especial que veio para cá, e em algum momento, na caminhada desse homem, ele recebeu algo divino, algo de Deus, que atribuiu a ele esse título famoso, pelo qual alguns até acham que é sobrenome, né? Cristo. Então, esse menino Jesus, em algum momento, se transformou no Cristo, Deus completa a sua obra agindo sobre ele, e em algum dado momento ele também deixa de ser o Cristo, ele já cumpriu o seu propósito. Então, Jesus é apenas mais um homem, ou não, Jesus ele é Deus, e se ele é Deus, ele já não pode ser homem, então era uma coisa ou outra, eles discutiam a respeito disso, qual é a natureza de Jesus? Ou, em existindo essas duas naturezas, quando uma natureza se junta com a outra natureza, será que foi em um dado momento da história, foi mais para frente, foi mais no começo?
era uma discussão que estava lá no meio dos leitores da carta de João. E João vem esclarecer de uma vez por todas. Existem várias versões percorrendo ali por meio da igreja, mas João vem esclarecer o que Deus fala a respeito do seu filho. Qual é a versão de Deus a respeito de toda essa discussão, de toda essa história. Então, logo no versículo 6, ele vem falando para a gente que Jesus Cristo, enfatizando Jesus, o Cristo, ele veio, ou seja, desde o início, ele veio nessas duas naturezas, nesses dois conceitos de água e de sangue. A gente fica pensando, água e sangue, o que ele quer falar com água? O que ele quer falar com sangue? Qual é a ideia por trás desses dois símbolos? Né? O que ele quer falar com isso? Existem algumas opções de tradução, pelo menos 3 mais famosas, 2 mais antigas e uma que a maioria dos estudiosos entendem ser a mais correta, que parece ser mais coerente com a carta de João de uma forma completa e também com os outros escritos de João, o Evangelho de João principalmente. E qual é essa interpretação? A água e o sangue são referências a 2 momentos marcantes da história de Jesus Cristo. Alguns acreditavam que Jesus se tornou o Cristo, recebeu essa parte divina, no momento do seu batismo, simbolizado com a água, o momento do batismo de Jesus Cristo. Outros até que isso se estendeu, né? Essa natureza divina ficou com ele até o momento da crucificação, ou que chegou sobre Jesus só no momento da crucificação. Esse momento da crucificação simbolizado como o sangue. Então, a água e o sangue usado como elementos para 2 marcos históricos na vida de Jesus Cristo. Mas aqui, João está enfatizando, fala, olha, prestem atenção, Jesus Cristo, ele veio, e ele já é o Cristo, ele já é Deus desde antes do batismo, desde antes da água. E continuou sendo Deus e permaneceu como Deus até mesmo depois do sangue. Ou seja, desde sua origem, desde do momento que ele é encarnado, ele já continua sendo Deus, porque Jesus Cristo é pré-existente. E essa natureza acompanha ele junto com essa nova natureza divina, com a sua encarnação, por toda a eternidade. Então é algo muito claro e João vem afirmar isso. Vocês estão discutindo, mas existe uma verdade. E quem sabe essa verdade? No texto ele mostra pra gente. Quem sabe essa verdade é o Espírito Santo, que participou ativamente em toda a vida e ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E a gente vê isso expresso de forma muito clara nas Escrituras nesses 2 momentos. O Espírito presente no batismo de Cristo Jesus, a Trindade representada ali com a voz do Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele. E a gente vê também no momento da crucificação, a Trindade participando ali. Quem faz Jesus Cristo ressurgir da morte é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem a verdade e ele vai trazer a versão, o testemunho dele. E ele traz esse testemunho fazendo parte desses 2 outros elementos, né? Com a água e com o sangue. Esse é o testemunho de Deus a respeito do seu Filho, quanto ao seu ministério, sobre quem ele é. E talvez você já tenha experimentado uma situação muito chata na sua vida. Quando alguma coisa acontece e você fala, olha, tal coisa aconteceu de tal maneira. E uma outra pessoa que estava por ali fala, não. Foi de uma forma completamente diferente. Foi de outro jeito. E alguém precisa julgar sobre quem está certo. Então você conta a sua versão da história e a outra pessoa conta a versão dela da história. Quem está ouvindo a história vai ter que fazer uma escolha. E nesse momento, quando ela adota um lado, quando ela adota uma versão da história, automaticamente ela está dizendo que a outra versão é uma mentira. Então, se um lado da história é verdade, o outro só pode ser uma mentira. Alguém está mentindo nessa história aqui. E João usa dessa analogia de uma forma muito forte. Ele fala que o Espírito Santo está dando esse testemunho. Este é Jesus Cristo, homem, Deus, desde sempre Deus, e desde sua encarnação até os dias de hoje, homem. Esse é o testemunho, essa é a mensagem. E vem falando mais para frente sobre o propósito, sobre todo o desdobramento que isso traz para a nossa vida. Qualquer pessoa
que abrace um pensamento, um entendimento diferente desse, automaticamente está chamando Deus de mentiroso. Ele usa esse argumento no texto, a gente aceita o argumento dos homens, né, porque eles falam, poxa, olha, tem muitos elementos comprovando que isso é verdade. Se a gente aceita os argumentos dos homens, quanto mais o de Deus, que sabe e fez todas as coisas, né? Então ele fala, olha, você vai chamar Deus de mentiroso ou você vai abraçar a versão dele da história, a visão que ele tem a respeito do seu filho, a respeito de Jesus Cristo. Quando a gente vem para os dias de hoje, e se você sair por aí pela rua perguntando sobre quem é Jesus, até um vídeo saiu na internet alguns anos atrás, onde alguém perguntava para as pessoas que estavam passando pela rua sobre quem é Jesus para essa pessoa, você vai ouvir várias respostas. Há quem vai dizer que Jesus foi uma criação da religião da época de algumas pessoas para tentar trazer algum conforto ou alguma esperança num momento difícil. Outros vão dizer que não, Jesus realmente existiu, ele foi um homem muito importante, que marcou a época, um grande pensador, um grande filósofo, não muito além disso. Outros vão entender que não, Jesus Cristo realmente é Deus e ele veio para resolver um grande problema aqui no meio da terra, que é o problema do pecado. Você vai ter várias visões a respeito de quem é Jesus Cristo. Qualquer visão que não seja coerente com a definição de Deus a respeito do seu filho, quando a gente abraça essa ideia, a gente automaticamente está dizendo para Deus, você é um mentiroso, não concordo contigo. A gente precisa entender a verdade a respeito da história, para que a gente possa escolher sempre o melhor lado. Lembra que eu falei no início sobre os dois vestidos, o único vestido que acabou se transformando em dois vestidos porque tinha várias opiniões a respeito dele, né? No dia seguinte, a dona do vestido tirou uma outra foto e postou e pronto, foi resolvido o problema. Todo mundo viu que o vestido, na verdade, era preto e azul. Ela falou isso, assim, gente, vocês estão discutindo se é branco ou dourado, ou se o vestido é preto e azul. O vestido é meu, ela colocou o vestido, tirou a foto e falou assim, ó, tá aqui, ó, o vestido que eu comprei e que eu usei é preto e azul. Dúvida tirada. Quem é Jesus Cristo? Bom, o Deus Pai, o Espírito Santo dá testemunho a respeito de quem ele é. E se a gente tiver que abraçar alguma versão, a melhor versão para a gente abraçar é de quem tem os melhores argumentos. E quem mais do que aquele que está com Cristo desde toda a eternidade? Quem mais do que aquele que acompanhou todo o ministério de Cristo aqui na terra e que segue com ele, que está hoje entronizado e reinando sobre toda a terra? O Pai e o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, porque a compreensão que a gente tem a respeito de Jesus vai se desdobrar em algo muito importante que o texto já vem fechando aqui. Se você crê que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus e que ele morreu para resolver o problema do pecado no mundo, se você crê que Jesus Cristo é essa obra completa da salvação da humanidade e tudo que você precisa para ser salvo, o texto afirma que você tem a vida eterna. Você está junto com o lado verdadeiro da história. Você está com a versão de Deus, com a versão do Espírito Santo. Mas se você tem qualquer visão diferente dessa, você está chamando Deus de mentiroso. E a vida eterna não está contigo. A gente odeia ser enganado. Eu lembro que quando eu vi o vestido, para mim estava muito claro que o vestido era branco e dourado, né? Mas não demorou muito para ver que eu estava completamente enganado e estava argumentando do lado errado da história. Não fique do lado errado da história, ainda mais sobre algo extremamente importante que é a nossa vida, a vida eterna. Que você possa crer nessa mensagem maravilhosa de quem é Jesus Cristo de uma forma completa e, ao fazer isso, sua vida estará completamente diferente. É interessante ver que o Espírito Santo é chamado sobre a testemunha, mas o Espírito Santo não é apenas aquele que traz a versão completa da história, mas ele é também aquele que faz com que as pessoas entendam e aceitem essa história. Isso é muito legal. Você pode falar a respeito dessa mensagem completa de quem é Jesus para muitas pessoas
e algumas ainda vão preferir chamar Deus de mentiroso e abraçar uma outra versão a respeito de Jesus Cristo. Porém, outras pessoas, ao ouvir essa história completa, vão ter a oportunidade de ter a sua vida transformada. O Espírito Santo, a testemunha, vai começar a trabalhar na sua vida e fará com que essas pessoas sejam capacitadas a crer. Aos que vencem o mundo, né? Como fala no versículo 5, a crer nessa mensagem, a crer em Jesus Cristo e desfrutarem da vida eterna. Espero que você já conheça e já viva de acordo com essa história verdadeira. Se não, te convido a pensar a respeito disso. Que Deus nos abençoe a ter esse conforto de saber sobre essa história e ter a vida eterna, e que Ele nos ajude também a, como o Espírito Santo, né, testemunha a respeito dessa história verdadeira, que eu e você possamos testemunhar também essa história completa e verdadeira sobre quem é de fato Jesus Cristo.